canal Somos Luz, na voz de Andréia Helena, psicóloga quântica, audiobook do livro Mentes Informadas, de Hélio Couto, página 85, Metodologia. Defini os parâmetros de utilização do CD, os quais passo na primeira entrevista para os clientes. Vou acrescentar uma informação nova aqui a vocês, que o Hélio ele não usa mais o CD, ele envia a onda por e-mail, e aí você toca lá, põe para tocar, sem som, apenas põe para tocar, deixa rodar e segue. Há pessoas que ainda querem fazer o pedido por e-mail e outras que nem precisa mais mandar o pedido por e-mail, é só mentalizar os pedidos. Isso está na data de 2024, está desta forma que ele está entregando o trabalho da ressonância harmônica. Como se dá a entrevista? Na verdade, pessoal, a entrevista também não ocorre mais. O Hélio, ele não está mais dando as palestras ao vivo ali, né, no mundo físico, quando ele dava ali na cidade de Santo André, na Paulista, em São Paulo. Ele parou com os atendimentos, então hoje é só através do e-mail mesmo, através da equipe dele. Mas como é que era, tá? Então era uma entrevista com duração de alguns minutos, que era suficiente para saber o que uma pessoa precisa. Quais são os problemas e o que ela deseja programar para ter maior desempenho pessoal e aumentar muito a capacidade em qualquer área. Como tudo isso é possível, qualquer tipo de conhecimento pode ser programado. Após a entrevista inicial, na qual o indivíduo coloca os seus pedidos, seja para desenvolver algum talento, alguma habilidade ou para a resolução de problemas das mais diversas ordens, recebe em casa, alguns dias depois, um CD personalizado contendo as informações solicitadas. Esse CD deverá ser tocado uma vez ao dia, no volume 0, pois a informação não é transmitida através de ondas sonoras, ou seja, não há nada para ser ouvido. Se o volume for aumentado, apenas ouvirão o som de ondas do mar, um recurso que utilizei como máscara anti-pirataria. É interessante a reação das pessoas quando digo que é para tocar o CD no volume 0, sem som, e que não precisam ficar perto do aparelho. Todo mundo estranha isso. Por que não estranha o funcionamento do GPS que tem no carro? Alguém já escutou o som das ondas eletromagnéticas chegando ao carro? Já escutaram o som do satélite que está a 300 km de altitude? O carro precisa ficar perto do satélite? Então, por que, com relação ao CD, reagem desta forma? Esse CD não tem outra coisa a não ser frequências, não tem vozes nem mensagens subliminares. Nele pode-se colocar qualquer coisa como máscara em cima e normalmente eu coloco um oceano, ondas de mar que vão e vêm só para disfarçar. É uma máscara que não serve para nada. Embaixo desse oceano são colocadas as camadas com as frequências de acordo com a necessidade da pessoa. Isso tudo é personalizado, portanto, o CD de uma pessoa só serve para aquela única pessoa. Para chegar à maneira correta de personalizar as informações, foi preciso realizar muita pesquisa. Então, o volume que você ouve é irrelevante. Não precisa nem ouvir o som do oceano, porque está funcionando da mesma maneira. E aí é que entra a questão da pessoa entender o que é uma frequência. Quando se imagina que a pessoa entende que uma antena de uma torre de televisão, instalada ali na Avenida Paulista, por exemplo, emite essas ondas o tempo todo e a onda penetra em todos os locais, é a mesma coisa. Por quê? Basta você ligar o aparelho de televisão em qualquer lugar e ele pega o sinal do canal. A antena capta esses elétrons, transforma isso numa imagem, decodifica e aparece na sua tela. É, em suma, a mesma tecnologia. São ondas eletromagnéticas escalares. Não há necessidade de estar próximo do CD player, porque a onda captura apenas o usuário.
onde quer que ele esteja, não importa a distância. Portanto, pode-se colocá-lo para tocar e afastar-se do local e até mesmo sair de casa, sair do país. Há casos em que mães tocam um CD em São Paulo para os seus filhos que se encontram lá em outro lugar bem distante. A onda de informação atinge o usuário instantaneamente. Todas essas peculiaridades da ferramenta que causam tanta estranheza à maioria das pessoas se devem às suas propriedades quânticas não locais. No primeiro mês, começa-se de maneira mais simples, mais fácil, para ver como é que a pessoa reage. É necessário um acompanhamento regular a fim de se solicitar novos pedidos e para ajustar as frequências. As possibilidades de usar uma frequência são infinitas. Começa-se devagar e vai se ajustando, aprimorando, colocando mais informação, porque a onda eletromagnética transporta informação e energia. No caso da onda escalar, ela só transporta informação. Assim, a onda escalar é a que está mais fundo, lá na base de tudo. A primeira fase desta consultoria é dedicada aos cuidados com o emocional. Com problemas emocionais, é praticamente impossível ter um alto desempenho, crescer, evoluir e progredir rapidamente. Por isso, é necessário que antes que sejam resolvidos os problemas emotivos ou afetivos, como a depressão, síndrome do pânico, para que a onda possa surtir maior efeito. Esses problemas são resolvidos com um acerto da produção dos neurotransmissores, que são as substâncias químicas que os neurônios produzem e estão relacionadas com a forma como nos sentimos. Tudo está integrado. O ser humano é um todo. O seu cérebro funciona bioquímica e eletricamente. Assim, quando os neurotransmissores estão no nível ótimo, dopamina, serotonina, endorfinas equilibradas, a pessoa tem um grau elevado de desempenho. Ela não tem depressão, praticamente não tem nenhum problema emocional. A cada 90 dias, aproximadamente, deve-se trocar o CD por um novo, de acordo com a frequência atual do usuário. Neste período, sua vibração já mudou tanto que é preciso ajustar tudo isso, além de acrescentar as novas informações que a pessoa deseja. Essa é uma ferramenta que possibilita ao indivíduo agregar conhecimento ilimitado. Como citamos acima, a informação entra em bilionésimos de segundo. Imagine 90 dias depois como o estado da pessoa se modificou. É claro que isso tem um parâmetro. Do terceiro para o quarto mês, há um salto razoável, do sexto para o sétimo, já é muito grande. Quando olhamos a pessoa no sétimo mês, é perceptível a diferença no seu rosto, no seu olhar, no seu clima, na sua energia. A cada 6 meses, a mudança é gigantesca. Imagine se a pessoa deixasse acontecer no nanosegundo inicial. Quem ela seria dali a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2? Tornar-se-ia meta-humano, como falamos anteriormente. Essas são as regras para se utilizar a ressonância harmônica. Para pouparmos tempo e esforços, estabelecemos como pré-requisito para os interessados em começar a utilizar a ressonância harmônica que estudem o material que disponibilizamos gratuitamente. Como esse audiobook aqui é gratuito. Qualquer violação dessas simples regras descritas acima invalida o trabalho. Capítulo Evolução do processo. Quando se começa a utilizar a ressonância harmônica, o processo de transformação inicia-se imediatamente. Mas a velocidade em que ocorrem as mudanças e as reações ao processo variam de pessoa para pessoa, mas no geral a dinâmica é a seguinte. No primeiro mês, é como se um trem tivesse parado na estação há anos. Todos se acostumaram a ver o gigante imóvel. Subitamente, ele começa a andar e aos poucos ganhar a velocidade.
Todos esperaram por isso há muito tempo. Por isso, a felicidade é geral. Novos negócios, oportunidades de emprego, clientes começam a surgir, dívidas são recebidas, a saúde melhora, relacionamentos melhoram e assim por diante. A vida ganha um novo impulso. Temos muita dopamina, serotonina, endorfina sendo produzidas no cérebro. Parece que o trem irá deslanchar. Estava parado e aí por si mesmo não se moveria jamais. Como uma força externa foi aplicada, ele passou a se mover. Uma onda extremamente poderosa foi responsável pela mudança. Mas este é um impulso externo. Em seguida, todos esperam que o trem continue aumentando sua velocidade. Contudo, a hora da verdade começa a chegar. Os velhos programas da autossabotagem estão na mente esperando para entrar em ação com mais força. Não é novidade, pois eles já estavam atuando há anos para manter o trem parado. Portanto, entre o trem se mover e alcançar a velocidade de cruzeiro a uma distância considerável, leva um tempo para que isso possa ocorrer. A fronteira da autossabotagem está um pouco à frente. Ainda há margem para crescimento antes de o trem chegar à hora da verdade. Se ele quer realmente crescer e evoluir ou quer permanecer na zona de conforto. É no segundo mês que os indícios de que algo não vai bem começam a surgir. Podem ocorrer alguns sintomas físicos, alguns clientes podem faltar às consultas ou às reuniões, alguns amigos podem se afastar. Estamos encostando na fronteira sutilmente. E o programa da autossabotagem começa a dar sinais de vida e ativa alguns mecanismos para nos paralisar novamente. Nesta hora, temos de nos perguntar se realmente queremos crescer. Perguntarmos às pessoas se elas gostam de dinheiro, é claro que todos responderão afirmativamente. Alguns dirão que dinheiro não é tudo na vida. Sinal claro de autossabotagem. Se perguntarmos se querem ganhar dinheiro, alguns dirão que sim. Então, se oferecemos trabalho para o próximo sábado, muitos dirão que não é possível porque vão a uma festa de um aniversário, um churrasco, um jogo, uma novela, uma viagem, etc. Várias justificativas. Portanto, entre o sonho de querer dinheiro e a realidade do que se faz para mudar de vida, existe um degrau enorme. Nesta hora a verdade aparece. A pessoa não quer mudar de vida realmente, pois prefere continuar na zona de conforto, que de conforto não tem nada. Existe um sistema de crenças por trás disso, é lógico. Estamos relatando o processo normal. Existem muitas situações diferentes dependendo da autossabotagem em curso. Pode ser que desde o primeiro dia o trem não se mova. A pessoa já aciona os freios e paralisa o processo logo ali de saída. E isso atrasa muito, mas muito mais mesmo o processo. Pode ser que o programa de autossabotagem seja tão forte que a pessoa nem perceba que está sabotando e diga que não sente nenhuma mudança ocorrendo. Outras vezes, a pessoa sente tanta mudança, passa por tamanha catarse e ainda achava que não tinha nada para ser limpo, que ela interrompe o processo, ela não aguenta. Para que a borboleta pudesse voar, antes precisa sair do casulo. Para que possamos viver, temos de sair do útero. É difícil? É complicado? É doloroso? Sim, e muito, mas absolutamente necessário. Vejam as descrições sobre o trauma do nascimento. O útero é um lugar cômodo, mas se continuarmos lá, morreremos. É preciso nascer, é preciso pagar o preço. Tudo na vida tem um preço. É preciso fazer a limpeza, passar pela catarse, para se alçar um novo patamar de evolução e realização. No terceiro mês, observamos um aprofundamento do quadro anterior. A limpeza é maior e mais profunda.
O tapete está sendo levantado cada vez mais. A sujeira vem à tona e precisa ser limpa. Não há outro caminho, mas a pessoa pode exercer seu livre-arbítrio e optar por deixar tudo como está e abandonar o processo. É no terceiro mês que a decisão tem de ser tomada, se continuamos avançando ou não. O trem ainda não está andando com todo o seu potencial. Todos esperaram que ele o fizesse, mas ele continua a 60 km por hora. Como ali no primeiro mês, se é que ele andou. Neste ponto, as pessoas dizem que não sentiram grandes mudanças entre um mês e outro. A onda que está inundando o cérebro é gigantesca e poderosa. A mudança de paradigma deveria ser tremenda. Todas as crenças que não são reais, que não estão de acordo com a realidade, deveriam ser abandonadas. Não funcionam agora como nunca funcionaram. Uma nova vida está para começar. Uma vida de crescimento contínuo em todas as áreas, de desafios constantes. Uma vida lidando com o desconhecido o tempo todo. Uma vida na qual, por exemplo, lemos um livro difícil todos os dias, pelo menos algumas páginas. Um livro que nos acrescenta, questiona, que muda a nossa forma de ver o mundo, que nos faz crescer, queiramos ou não. Somos desafiados a transcender nossa visão de mundo o tempo todo. A expansão da consciência e a sua complexidade aumentam sem cessar. Começamos a enxergar o que nunca tínhamos visto. Agora temos clareza de mente e de consciência. Entendemos cada vez mais como funciona o universo. Do terceiro para o quarto mês, há um salto de consciência significativo. Quem passa por este marco tem tudo para ir para frente. É claro que ainda falta chegar ao grande salto do sexto para o sétimo mês. No quarto mês, as coisas estão muito mais claras. Já sentimos que podemos mudar a nossa vida. Chegamos à fronteira e fomos adiante. Que maravilha! Enfrentamos a batalha contra a preguiça de não querer fazer nada, de querer dormir mais e fomos adiante. Os negócios estão cada vez mais prósperos, nossa carreira na empresa está avançando ou decidimos abrir nosso próprio negócio ou mudar de carreira. De qualquer forma, as mudanças estão em curso. Continuamos sendo desafiados a mudar nosso paradigma constantemente. Isto não acabará nunca, pois a evolução não tem fim. O universo é muito mais complexo do que qualquer algo que podemos imaginar. Portanto, tem espaço de folga para crescer. No quinto mês, aumenta a clareza de pensamentos, tudo flui, tudo mais fácil, sem a necessidade de sofrimento. Produzimos ainda mais. Estamos conscientes de que pensamos e criamos, que basta um pensamento e um sentimento para criar a realidade. Entendemos que uma tremenda responsabilidade temos por nossos pensamentos e sentimentos. Vemos claramente que se pensarmos em algo negativo, isto aparece em nossas vidas instantaneamente. Por isso é preciso direcionar nossos pensamentos e sentimentos para coisas positivas e construtivas. Pensar negativamente é um luxo que não podemos nos dar. O preço é muito alto. Quando vem um pensamento negativo, é preciso imediatamente mentalizar ou pronunciar de forma audível. Cancelado. Cancelado. Ao cancelarmos o pensamento negativo, devemos substituí-lo por um pensamento positivo. Devemos fazer isso o tempo todo, se for preciso, até que seja a nossa segunda natureza pensar positivamente. É possível chegar neste ponto. É apenas uma questão de hábito. É imprescindível acabar com a entropia psíquica, que é a tendência de pensar negativamente. No sexto mês, o sexto mês, estamos prestes a dar o grande salto, o primeiro grande salto da nossa vida. Os próximos saltos serão a cada 6 meses. Isso é o normal, mas existem variações. Há pessoas que saltam no primeiro dia, mas são exceções.
Todos podem dar esse salto com 6 ou 7 meses. Basta que queiram progredir de verdade, que paguem o preço do crescimento, que optem pelo crescimento para sair da zona de conforto o tempo todo. Neste mês, tudo caminha bem, tudo evolui a contento, cada vez melhor. Construímos mais e mais degraus da transcendência. No 7º mês, estamos sentindo uma grande mudança na nossa visão de mundo. Estamos felizes, estamos nos realizando cada vez mais. Já percebemos que não existem mais limites e barreiras, que é possível expandir-se sem cessar, que praticamente tudo é possível, que pensamos e criamos sem parar. Já eliminamos muitas crenças que não tinham fundamento real. Quanto mais dessas crenças jogarmos fora, mais cresceremos. O universo é muito diferente do que pensamos. Estamos aprendendo a fluir com ele. Colocamos-nos novos objetivos o tempo todo, novas metas, desafios. Podemos impor uma taxa de crescimento acelerada porque damos conta. Agora estamos em velocidade de cruzeiro. O programa da autossabotagem continua sendo enfrentado e limpo. Ele é persistente, mas já vencemos uma grande etapa. Somos mais fortes do que ele. Ele é baseado em crenças e eles estão sendo todas descartadas. Continuaremos assim, crescendo mais e mais, nos preparando para o salto dos 12 meses. A cada 6 meses ocorre um salto muito grande e cada vez maior, já que a progressão é exponencial. Isto é o que poderia acontecer com todas as pessoas que fazem a ressonância harmônica. Pode ser mais que isso e pode ser menos. Depende do quanto a pessoa está disposta a evoluir, em quanto tempo ela quer evoluir. As coisas podem ser muito rápidas. Sempre é uma decisão pessoal. Não existe limites ao crescimento. A limitação está apenas na mente da pessoa. Certa vez eu li que a terapia de Freud durava em média 600 sessões ou 10 anos. E ninguém via problema nisso. Esse tempo deveria ser suficiente para que o paciente confiasse no terapeuta e se abrisse com ele, para que vencesse as resistências, tivesse as catarses e evoluísse bastante. O resultado seria um grande autoconhecimento. Hoje em dia, se a pessoa não consegue casa, carro, apartamento em um mês, já quer abandonar qualquer tipo de tratamento. O imediatismo virou a ordem do dia. Passam-se dezenas de anos criando os problemas e depois o terapeuta tem de fazer um milagre de resolver tudo num passe de mágica. As pessoas não têm ideia de quão grande é o magnetismo negativo que agregaram nos seus corpos e querem que se tire tudo o mais depressa possível, sem dor, sem incômodo, sem nenhum desconforto. São camadas e mais camadas de miasmas aderidos no corpo, sem falar das larvas mentais. A visão romântica da vida é uma coisa que complica demais a vida das pessoas. Pensa-se que num passe de mágica ou com uma palavra mágica, toda a negatividade da pessoa é retirada. Se as pessoas estudassem sobre o tema, entenderiam que precisa de tempo para limpar toda essa sujeira, que enquanto se tira a sujeira, a pessoa não deveria acrescentar outra no lugar, pois são seus pensamentos e sentimentos que estão criando todos esses miasmas. Desta forma, se limpa de um lado e suja-se de outro. É preciso que a pessoa controle seus pensamentos e sentimentos enquanto a limpeza é feita, para que o progresso seja mais rápido. Não saber esperar os resultados é um defeito terrível. A paciência e a virtude divina por excelência. A paciência é a virtude divina por excelência. Querer impor prazos ao universo é uma infantilidade. É igual a birra de uma criança que bate o pé querendo que o pai compre o brinquedinho de qualquer forma. O universo tem seus prazos e eles são longos. Ele trabalha em termos de eternidade, considerando que cada vida é um tijolo de uma enorme construção. Um dia essa construção chegará à excelência. Até lá, é preciso ter paciência, queira-se ou não.
O universo só trabalha num sentido, o do bem final das criaturas. Não importa quanto tempo levará. Se há recuos ou atrasos, o problema é da própria pessoa. Caso ela se rebele, agregará mais problemas em seu corpo físico, levando mais tempo ainda para limpá-los. Até que a pessoa aprenda que não há atalhos no caminho da ascensão, da iluminação, de se transformar num ser de luz, e isto costuma dar muito trabalho e requer muita paciência. Vejamos outra questão importante. Imagine que uma pessoa procure um psiquiatra para tratar sua depressão. O médico receita os medicamentos e o paciente começa a tomá-los. Um tempo depois, o mesmo paciente vai a outro psiquiatra e passa a tomar novos medicamentos receitados pelo segundo psiquiatra, além dos antigos. Isso é viável? Isso é sensato? Claro que não. Quando se trata com energia, é a mesma coisa. Tanto faz que se trate com o estado partícula ou o estado onda. Fazer tratamentos com duas energias é uma coisa muito complicada, pois um terapeuta não sabe o que o outro está fazendo. Nunca se deve tratar com duas energias ao mesmo tempo. No caso da ressonância harmônica, existe um protocolo de trabalho. Eu sei o que está acontecendo com o cliente, em que estágio ele está e o que vem a seguir. Existe um plano de trabalho com aquele cliente. Quando falo que pouquíssimas pessoas entendem o que é a ressonância harmônica, acham que eu estou exagerando. Se estivessem entendido, não misturariam duas energias ao mesmo tempo. Uma pausa para começarmos o seguinte capítulo: Resultados gerais. Desde a primeira vez que utiliza o CD, o usuário da ressonância harmônica já está sendo extremamente potencializado. Durante os primeiros meses ocorre uma limpeza de todos os conteúdos que impede o progresso pessoal. Simultaneamente, as informações solicitadas durante as entrevistas e que já foram transferidas começam a ser assimiladas, indivíduos se transformando em novos comportamentos. O conhecimento ou informação é armazenado no subconsciente e inconsciente e pouco a pouco será assimilado e transformado para ser usado na vida prática. Esse é um período de grandes transformações, pois ocorre uma mudança de atitude frente às questões da vida. Aos poucos, a pessoa vai mudando seu paradigma restritivo e começa a perceber que sua mente cria a sua realidade e que atrai tudo o que quer, pessoas, negócios e oportunidades, com um imenso magnetismo pessoal. Migra-se do polo negativo para o positivo. O processo é muito rápido e pode ser ajustado de inúmeras formas de acordo com as necessidades pessoais. Mas prestem atenção, é fundamental que todos entendam que as transformações interiores devem ocorrer em primeiro lugar para depois haver as exteriores. Os resultados desejados virão inevitavelmente. É por isso que, quando se faz um trabalho como este, é impossível que as coisas não tomem outro rumo. Mudando-se o magnetismo da pessoa, ela passa a atrair novas oportunidades, negócios, relacionamentos, vendas, empregos, situações e pessoas afinadas com a sua nova forma de ser. Em suma, tudo depende do magnetismo que a pessoa emana decorrente dos seus pensamentos e sentimentos. E isto é possível de se modificar através das ondas de informação. Muitos problemas começam a ser resolvidos. O que estava parado começa a andar. Tem casos de empresários que estavam totalmente paralisados nos negócios e que em 2 meses, retomaram todas as atividades, clientes, negócios, lucros, etc. Tudo avança na vida quando se alterna a energia, a informação e o magnetismo pessoal. Outro fato notável é que as pessoas negativas se afastam e novas pessoas com frequências positivas passam a se aproximar. A emanação pessoal é ativada e o indivíduo passa a chamar a atenção onde quer que esteja, devido ao intenso magnetismo que adquire.
Neste período, deve-se deixar para trás tudo o que não nos serve mais. Como descrevemos anteriormente, alça-se voo depois de mais ou menos 6 meses. Embora o terceiro mês a mudança seja muito perceptível. No sétimo mês, há um grande salto na atitude e no nível de consciência. Isso se acelera mês a mês e saltos significativos acontecem a cada 6 meses até atingir um ponto de imensa consciência expandida. Os condicionamentos limitantes do passado são desfeitos passo a passo e a pessoa se liberta das amarras que impedem o seu crescimento. Amplia-se a capacidade de análise de qualquer situação, propiciando a resolução dos problemas com facilidade, segurança e centramento. Essa mudança magnética, mental e emocional permitirá que a pessoa atraia tudo o que deseja. Logo que o indivíduo muda de patamar, é preciso reajustar as frequências de acordo com a nova situação e com as informações requeridas. Nós mudamos o tempo todo e devemos ajustar tudo isso continuamente. É comum as pessoas pedirem mais conhecimento e habilidades à medida que entendem as possibilidades do processo. Conforme a consciência vai expandindo, o nível de pedidos também. Pelo fato de a pessoa captar uma onda quântica, a mudança é inevitável. O conhecimento passa a fazer parte do seu ser devido ao fenômeno da interferência construtiva de ondas. A mudança é contínua e cumulativa. No início, a percepção da mudança é imediata, porque todos os aspectos ganham um novo impulso. Com o passar do tempo, a transformação contínua de forma sutil e eficiente. No geral, crescem progressivamente. A capacidade de análise e autopercepção, a disposição física, mental e emocional, o centramento e o equilíbrio, a autoconfiança, a autoestima, o autodomínio e o foco nos resultados. Como resultados finais, saímos da zona de conforto, mudamos para um paradigma não restritivo, limpamos os traumas e bloqueios, superamos os tabus e preconceitos, eliminamos a autossabotagem, eliminamos os condicionamentos anteriores, libertamos nossa personalidade e expressamos o self. As possibilidades desse trabalho são infinitas porque podemos trabalhar em qualquer conhecimento e informação que se queira. Isto é, não existe limite para o crescimento do indivíduo. Como tudo é infinito, novos conhecimentos e habilidades podem ser acrescentados a cada mês, de acordo com a capacidade de a pessoa absorver determinada quantidade de informação. A única limitação é a vontade da pessoa em processar a informação. O conhecimento é infinito em todos os sentidos, seja mental, emocional ou espiritual. É só uma questão de quanto se quer desenvolver, prevalecendo sempre o seu livre-arbítrio. E a última parte que fala sobre limites. Através das ondas de informação, qualquer habilidade pode ser transferida para um ser humano, assim como é possível desenvolver e implementar qualquer tipo de talento e potencialidade no indivíduo. Evidentemente, temos de levar em conta alguns limites físicos. Por exemplo, um homem de baixa estatura dificilmente vai jogar basquete no NBA. Assim como um homem de estatura grande não vai ser jockey. Então, não adianta pedir o impossível, algo que seja fora do comum, que seja fora do bom senso. Tirando as limitações da parte física, em termos de software, de conhecimento, não existe limite algum. Qualquer capacidade gerencial, administrativa, profissões, esportes, educação, negócios, relacionamentos, tudo pode ser implementado na pessoa de maneira exponencial. Como a maioria dos que procuram a ferramenta quer apenas casa, carro, apartamento,
É isso que obtém. É claro, na dependência de deixarem o processo fluir naturalmente. É normal que as pessoas, através dos limites impostos por seus egos, atrasem o processo de transformação. Todas as crenças profundamente gravadas durante anos e anos passam a fazer parte do programa que administra a vida daquela pessoa. Quando uma oportunidade de crescimento e evolução se apresenta, inicia-se a autossabotagem. Caso esse mecanismo não seja eliminado, a vida desta pessoa será medíocre até o final. O mais impressionante é a subutilização que se faz com uma ferramenta destas à disposição. Será que as pessoas acreditam que é só possível conseguir casa, carro, apartamento para ela? Com ela? Por que pedir tão pouco quando se pode manipular a energia de todas as formas que se quiser? Quando se pode transferir qualquer informação, conhecimento ou consciência? Para que pedir tão pouco? Para que ficar focado apenas no material? Nunca pensaram na capacidade de se recuperar dependentes químicos de todos os tipos? E no caso da formação de jogadores de futebol excepcionais? Quando não citamos as possíveis aplicações, ninguém pensa na possibilidade, como é o caso do rejuvenescimento. E no caso de empresários que poderiam ter visão dos maiores empresários de todos os tempos? Ou vocês acham que esses tiveram sucesso só porque estudaram nas melhores universidades? Alguns deles nem formados são e são bilionários. Portanto, não é conhecimento escolar que faz a diferença, gente. O que faz a diferença é a inteligência emocional. É ela sim que faz um líder. E isso não se aprende em nenhum lugar, mas a ressonância harmônica pode transferir essas características emocionais necessárias a quem deseja atingir a excelência profissional. Indo um pouco mais a fundo nas possibilidades desta ferramenta. Vamos lá. Todos os 7 corpos são trabalhados, todos os chakras são alinhados, todas as transformações e catarses são feitas, todos os problemas espirituais são resolvidos, obsessões, magia negra, vampirismo, etc. Todas as encarnações são trabalhadas, todas as ligações kármicas são trabalhadas. Todo centramento é realizado, todo potencial co-criador é ativado, toda unificação acontece. Conseguem-se resultados tão variados e espetaculares como os relatados aqui, porque a ressonância harmônica trabalha com o nível mais fundamental do ser, que é o nível da centelha divina, o nível subatômico, que antecede a qualquer organização da forma. Neste nível, tudo pode ser resolvido. E é o que acontece com quem não coloca qualquer impedimento ao processo. Qual o limite que você impõe para a sua vida? Até onde quer chegar? Está preparado para chegar aos 80 anos, olhar para trás e sentir arrependimento por não ter feito mais? Ou acha que transferir informação é contra as leis do universo? O que você acha que acontece quando está numa sala de aula, vendo e ouvindo? O que entra na sua mente? O que entra? Entra ondas eletromagnéticas. Qual a diferença entre assistir milhares de horas de aulas e transferir em segundos todo aquele conhecimento? Qual o problema com a transferência de informação? A ressonância harmônica é para as pessoas que não querem deixar a vida passar em branco, que querem extrair do mundo o sumo da laranja, que querem viver integralmente e ver até onde podem chegar, que se sentem bem vivendo no desconhecido e sendo desafiados todos os dias, que querem expandir todo o seu potencial. É isso aí. Terminamos então esta parte do capítulo. Bons estudos a vocês.